janeiro foi aprovado pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o registro do primeiro remédio à base de maconha no Brasil. O uso desse medicamento será usado em doenças como a esclerose múltipla. Para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo o neurologista Francisco José Alencar. Seja bem-vindo, doutor Alencar, aqui ao estúdio do Bom Dia Assembleia. Muito bom dia. Bom dia, doutor. Doutor, por que o uso dessa substância, à base da maconha, passou por tantas discussões, se ela é tão necessária no tratamento de doenças como, por exemplo, a esclerose múltipla? De fato, o uso medicinal ele precisa ser aprovado. O uso para outra finalidade, ele é um uso aleatório, é um uso sem a legalidade necessária. Até chegar uma planta, tirar do extrato, a se transformar em um medicamento, tem todo um processo, ele totalmente regulado pelas agências de regulação do mundo todo. Principalmente o uso de derivados da maconha, que você sabe que a maconha se usa para outras finalidades, mas seus derivados podem ser usados para doenças de forma muito eficaz, como para a epilepsia, que foi muito conhecida há 2 anos atrás, onde várias famílias entraram com o processo para ser importado o medicamento para as crianças com epilepsia. Só que agora, a nível do Brasil, o primeiro registro não foi nem para a epilepsia, foi um registro para espasticidade, principalmente associado ao paciente com esclerose múltipla. Está registrado a partir deste janeiro e a gente acredita que até o mês de julho já deve estar disponibilizado nas farmácias, não como maconha, mas como medicamento, com prescrição médica, com orientação médica e com controle da Anvisa e controle da Agência de Vigilância Sanitária. Então, de fato, sair de um extrato a se transformar num medicamento leva tempo e tem que obedecer toda uma regulamentação já definida a nível de padrão dos Ministérios de Tecnologias, Ciência e Saúde. Agora, doutor Francisco Alencar, há um reconhecimento realmente da medicina ou ainda há dúvidas, como por exemplo aquela pílula chamada a pílula do câncer? Não, é diferente. A pílula do câncer, ela entrou, o paciente começaram a usar, mas ainda sem passar por todas as etapas científicas de definição da quantidade, realmente da eficacidade do medicamento, do extrato. O uso do canabidiol, que já é um extrato da maconha, e o tetraidrocannabinol, que, no caso, para espasticidade, que é para relaxar a musculatura, que os pacientes têm uma rigidez e espasmo decorrente de esclerose múltipla, de AVC, decorrente de paralisia cerebral, que é a musculatura endurecida, esse uso já vem como medicamento. Então, isso já é registrado, isso é seguro. Os trabalhos, para a Anvisa registrar um medicamento, registrar mesmo em forma de medicamento, ele precisa passar por todos os critérios internacionais de desenvolvimento de medicamento. É tanto que o canabidiol, que é usado hoje, é importado para o tratamento de epilepsia, tem todo um controle, até para a importação, você tem que notificar para o Ministério da Saúde, prescrição, toda essa parte tem que estar controlada. E o canabidiol em si, ele ainda, para a epilepsia, ele não está registrado no Brasil, mas essa associação do canabidiol mais o tetraidrocannabinol, que entrará no Brasil como nome Mevatil, isso já está registrado. Eles estão agora na preparação, a questão comercial mesmo, a questão de custo, a questão de dispensação a nível de farmácias. Doutor, o senhor que é neurologista, o senhor podia explicar para a gente como é que funciona, então, a atuação dessa substância no organismo que ajuda, então, no tratamento dessas doenças? De fato, esses medicamentos, eles vão... o que é a espasticidade? Aquela musculatura é a perda do controle dos movimentos pelo cérebro. Se você tem uma lesão do cérebro, tem uma lesão na medula, abaixo daquela lesão, você não tem um controle. Por exemplo, se você tem uma paralisia cerebral, o cérebro teve uma alteração no cérebro. E aquela área da musculatura que seria controlada pelo cérebro, ela fica endurecida, ela fica com espasmo, porque o cérebro perdeu o controle. Esses medicamentos, todos os medicamentos para espasticidade e para dor, inclusive, eles bloqueiam essa hiperatividade da musculatura, eles bloqueiam aqueles espasmos, eles bloqueiam aquele endurecimento, então leva a um relaxamento. Inclusive, esses medicamentos, o canabidiol mais o tetraidrocannabinol, eles também têm um bom efeito para a dor, tipo de dores crônicas, dores neuropáticas. Apesar que seu registro, nível de Brasil, foi feito para espasticidade associado à esclerose múltipla, mas também tem efeito
outro efeito, que é o efeito para dor. No caso específico, como é que você está trabalhando então com os pacientes que o senhor atende, a possibilidade então do tratamento à base então desse elemento derivado da maconha, doutor? Essa é uma pergunta boa. Eu coordeno um ambulatório de espasticidade, paciente com essa doença, a musculatura endurecida decorrente de uma lesão neurológica no CI, no Centro de Reabilitação. Nós temos hoje mais de 800 pacientes sendo acompanhados por nós. A expectativa é muito grande, porque a espasticidade precisa de vários tratamentos, além de medicamentos até cirurgia. Mas hoje a gente não tem não podemos dizer que existe a cura da espasticidade. Então, isso vem se agregar mais um arsenal terapêutico para nós. Então, os pacientes que a gente usa, os medicamentos convencionais, todas as condutas de enfermagem, conduta de reabilitação, mas, inclusive, cirurgias, esses pacientes, além da toxina botulínica, que é uma outra ferramenta que a gente tem para a espasticidade, esses pacientes, eles, mesmo assim, eles não podem permanecer com essa espasticidade, com essa musculatura endurecida e com dificuldade de locomoção, com dificuldade, inclusive, de troca na cama, de passar da cama para a cadeira, e, inclusive, para fechar a camisa, coisas bem simples, a musculatura endurecida dificulta essas ações básicas do dia a dia. Então, a expectativa, ela é grande. Naturalmente, como qualquer medicamento, como a dipirona, como um outro medicamento, a gente precisa ter a boa indicação clínica e o cuidado na sua prescrição e no seu acompanhamento. É extremamente importante essa atenção. Doutor, essa substância, o canabidiol, ela é usada para o tratamento. Esse tratamento, ele vai ajudar a mudar ou a reverter o quadro do paciente ou quando ele parar de tomar, por exemplo, essa substância, volta tudo de novo? De fato, é um tratamento. Não existe o conceito ainda de cura para a espasticidade. Algumas cirurgias, inclusive, que nós fazemos no Piauí, conseguem realmente ter um controle mais próximo da cura em algumas situações. Mas os medicamentos, a gente usa, baclofeno é um dos medicamentos, diazepam, que é muito usado às vezes para dormir, para relaxar, é um dos outros medicamentos. E o derivados da maconha, o canabidiol, mais o tetracanabidiol, que entrará como um medicamento a mais para fazer parte do arsenal terapêutico dessa doença chamada espasticidade, que é extremamente difícil e ela, de alguma forma, ela é permanente. Naturalmente, se o medicamento vai ajudar no bloqueio desses espasmos, quando você tira esse medicamento, esses espasmos eles têm uma tendência em voltar, porque é um tratamento e, infelizmente, não necessariamente uma cura, mas vai acrescentar no arsenal terapêutico que a gente tem hoje. Claro, essa substância não vai curar ninguém, é apenas ajudar no tratamento. Que já é, para nós que trabalhamos com os pacientes, extremamente importante e para o paciente, assim, epilepsia. Epilepsia tem a cura? Não, a gente fica muito feliz quando a gente consegue ter o paciente sob controle e com a menor dose eficaz. Se a gente consegue manter o paciente sem crise, sem medicamento, perfeito. Mas a gente procura hoje, primeiro o tratamento, se esse tratamento for eficaz, sem nenhum medicamento posteriormente, a gente pode até tratar o termo cura. Mas a gente busca, pelo menos, ter o controle da doença que a gente está tratando, que isso é importante. Doutor Francisco José, e o senhor tem conversado então com os pacientes, assim, quando o senhor fala na possibilidade de utilizar o medicamento na base da substância da maconha, como é que tem sido a reação das pessoas? De fato, quando se fala a base da maconha, isso tem um impacto porque o que representa a maconha a nível da nossa sociedade. A maconha é associada muito ao uso indevido, mas ao mesmo tempo o paciente que tem a sua doença, que vê que é uma doença de difícil controle, ele fica numa expectativa sabendo que está entrando não como extrato simplesmente, mas simplesmente como um medicamento que vai ser prescrito e acompanhado pelo seu médico assistente. Isso é importante para o paciente. Tá ok, então a gente agradece a participação do doutor Francisco José Alencar, ele que é neurologista e trouxe esclarecimentos aí sobre o uso do canabidiol. Muito obrigada, bom dia. Muito obrigado, doutor Francisco José.